Oi, nono ano. Eu tô um pouquinho rouca, eu espero que vocês entendam bem. A gente chegou agora no capítulo sobre os movimentos separatistas e os conflitos na Europa, né? Então vamos lá. O que leva uma nação a querer se desmembrar de um estado? O que são esses movimentos separatistas, né? Para que serve isso? A primeira motivação é o desejo de independência. Eles querem que haja uma nação e que o poder seja central do Estado ao qual ela está subjugada. Que não tenha as divergências étnicas, religiosas, territoriais, de natureza econômica ou política, a combinação desses fatores todos seja resolvido entre a própria nação e o Estado. Então, a primeira motivação da independência de uma nação é querer o desejo de independência, né? Quando tem um grande problema entre a nação e o Estado, eles querem independência. Ah, por que que a nação quer que o povo russo que vive no território da Ucrânia quer a independência? Justamente por isso. Porque a nação está com conflitos com o Estado e há um conflito religioso, ou étnico, ou territorial, ou de natureza econômica ou política, e eles querem isso, querem essa independência para poder criar suas próprias leis e resolver seus próprios problemas. Então há esse problema, né? Vamos falar dos principais casos da Europa. Começando pelo País Basco, que a gente tem o mapa da Europa, o Portugal, França, para vocês verem bem, e a localização do País Basco e da Catalunha, para vocês saberem onde fica o País Basco e a Catalunha, que a gente vai falar agora. Então, estão vendo bem a localização. Ó, Portugal é bem próximo à França, nós temos o País Basco e a Catalunha. Vamos falar do País Basco agora, né? Qual é a questão do País Basco? Aqui, o País Basco, a divisão dele, comunidades autônomas, províncias espanholas, províncias bascas francesas. Onde se localiza? Ele está no norte da Espanha, em uma porção sudoeste do território francês. E o que é que o País Basco está reivindicando? Ele reivindica a autonomia e a independência política. É isso que o País Basco está reivindicando, né? No País Basco fala-se uma língua própria, que é a língua basca, ou euskera, e a cidade mais importante da região é Bilbao, ou é Bilbao, eu acho que é Bilbao que se fala, Bilbao. Então, o País Basco, ele quer essa independência, tá certo? Tanto que lá foi criado o ETA, né? Quais eram os objetivos do grupo ETA, Pátria Basca e Liberdade? Quais os métodos que esse ETA utilizava para alcançar os objetivos, né? O primeiro objetivo do ETA é manter a língua, os costumes e as tradições culturais bascas em sua região. No início, ele usou métodos violentos em suas ações. Então, a partir de 2011, após anunciar o cessar-fogo, tem dialogado com o governo espanhol, mas o ETA causou muitos conflitos violentos dentro do País Basco. Aqui, né, o grupo armado ETA. Então, o ETA é um grupo, digamos, terrorista dentro do País Basco, mas que defende o País Basco. Os objetivos dele é justamente esse: manter a língua, os costumes e as tradições culturais bascas na região, para que não seja influenciado pela Espanha nem pela França. E ele usou muitas ações violentas. Desde 2011 ele vem no cessar-fogo, vem negociando com o governo da Espanha para que não haja mais conflitos. Mas é para isso que o ETA foi criado, né? Aí a gente chega aqui na Catalunha. Catalunha, que se localiza no nordeste da Espanha, se fala catalão na Catalunha, tá certo? A cidade mais importante da Catalunha é Barcelona. Todo mundo já ouviu falar em Barcelona. Todo mundo já ouviu falar, principalmente os meninos com futebol.
E Barcelona tem uma importância muito grande, tanto economicamente quanto culturalmente para a região. Né? Então, a cidade mais importante da Catalunha é Barcelona e se fala catalão na Catalunha. Aqui, ó, Catalunha, e você tá vendo onde fica Barcelona, né? Barcelona. Qual é a Que fator tem aflorado, né, esse sentimento de independência na Catalunha e no País Basco? O principal fator são os cortes nos serviços básicos. O governo ele cortou os serviços básicos tanto do País Basco quanto da Catalunha para conter a crise econômica enfrentada pela Espanha, porque tanto o País Basco quanto a Catalunha estão dentro da Espanha, certo? Tanto o País Basco quanto a Catalunha estão dentro da Espanha. Então, para conter a crise econômica, o governo cortou serviços básicos da população, tanto no País Basco quanto na Catalunha. E surgiu, então, contra esses cortes básicos, de serviços básicos na saúde, na educação, para enfrentar essa crise nos últimos anos, surgiu então esse desejo do País Basco e da Catalunha de se tornarem independentes. É um surgimento de independência, de se tornarem países, né? Pediram sua independência. Junto com eles, temos outro problema, né? Outro movimento separatista dentro da Europa, que é a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. O Reino Unido, para quem não sabe, é composto por Irlanda, País de Gales, Inglaterra e Escócia. Tudo isso é Reino Unido. Só que a Irlanda do Norte iniciou, né, um movimento também separatista. Qual é a situação política da Irlanda do Norte? Porque a Irlanda do Norte... Qual é a situação política da Irlanda do Norte e da República da Irlanda em relação ao Reino Unido? A Irlanda do Norte integra o Reino Unido, ou seja, suas decisões políticas são geradas em Londres. Já a República da Irlanda é independente do Reino Unido desde 1922. Então, deixa eu explicar para vocês, que eu errei aqui. A Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales fazem parte do Reino Unido. Já a Irlanda não. Irlanda não faz parte do Reino Unido, tá? É porque eu confundi na hora de falar. E a Irlanda do Norte, tudo da Irlanda do Norte é decidido aonde? Em Londres, na Inglaterra. Só que a Irlanda do Norte fica onde? Aqui na Irlanda. E pertence ao Reino Unido e as decisões são tomadas em Londres, na Inglaterra. Com isso, a Irlanda do Norte, né, tem esse pensamento de um movimento separatista aí surgindo. Qual é o problema da Irlanda do Norte? Principalmente um problema religioso, né? Os católicos lutam há cerca de 30 anos pela unificação da Irlanda do Norte com a República da Irlanda. Os católicos há mais de 30 anos tentam unir a Irlanda do Norte e a Irlanda. Já os protestantes, eles não querem que a Irlanda do Norte se una à Irlanda, porque eles são a maioria e querem permanecer subordinados ao Reino Unido. Então, a Irlanda do Norte tem essa divergência entre católicos e protestantes. Enquanto os católicos há mais de 30 anos tentam fazer a Irlanda do Norte se unir à Irlanda, os protestantes, que são a maioria da população da Irlanda do Norte, desejam que a Irlanda do Norte permaneça com o Reino Unido. Tá certo? Aí lá foi criado, né, um exército republicano irlandês, que é o IRA. Quais eram os objetivos e os métodos iniciais do IRA, né? Lá na Irlanda do Norte foi criado o IRA, como ele atua hoje. O IRA ele praticava atos terroristas contra alvos ingleses. Fazia pressão pela independência da Irlanda do Norte, pedia a unificação com a República da Irlanda e eram atos terroristas muito grandes. Então o IRA ficou conhecido como um grande grupo terrorista dentro da Irlanda do Norte. Atualmente, desde 1990, ele abandonou a luta armada e passou a empregar meios políticos para alcançar os objetivos. Então hoje o IRA, que é
o exército republicano irlandês. Ele luta pela independência da Irlanda do Norte desde a década de 1990, mas sem conflito armado. Ele parou com os ataques contra os ingleses, contra os atos terroristas, e hoje ele luta apenas pelos meios políticos para alcançar os seus objetivos, que é a unificação da Irlanda do Norte à Irlanda, a República da Irlanda, a saída do Reino Unido. E com tudo isso, né, nós temos aqui também a Escócia. Tá vendo a Escócia aqui em cima? A Escócia também teve as tentativas de independência. Então, em 2014, a Escócia teve o desejo de autonomia política e devolução de poderes ao parlamento escocês. Levou os escoceses a um referendo, teve até um referendo. Uma tese de independência foi rejeitada por mais da metade da população. Então, teve um referendo na Escócia para saber se eles queriam sair ou não do Reino Unido, e mais da metade da população votou para não sair do Reino Unido. Mas há essa ideia da Escócia também de um movimento separatista, de sair do Reino Unido, de sua independência. Espero que vocês estejam entendido bem. Qualquer dúvida, por favor, tirem comigo amanhã. Guardem as dúvidas, anotem que a gente tira amanhã. Beijo.